esposo, ele é mais lindo aqui nessa noite. E eu louvo a Deus pela vida dele que está aqui me acompanhando. Esse aqui, tá? O outro é meu cunhado. Oh, glória a Deus. Me perdoa as irmãs, tá? Mas é meu, né? Se é meu, tem que valorizar. Oh, glória. Foi a bênção que Jesus me deu. Amém? Gostamos? Vamos lá, então. Quem vai me ajudar essa noite? A gente vai desenrolando daqui e vai glorificando daí. Bem que assim fica misturado, fica mais gostoso e chega melhor ao céu. Diz a Bíblia Sagrada assim: depois disto, Jesus apareceu outras vezes aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, da seguinte maneira: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros dois dos seus discípulos. Simão Pedro disse-lhe: vou pescar. E disseram-lhe eles também: vamos contigo. Eles foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apresentou-se na praia, porém os discípulos não o reconheceram. E disse-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E disse-lhe: lançai a rede ao lado direito do seu barco, e lançareis. E lançaram-na, pois já não podiam erguer pela grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então Simão Pedro soube que era o Senhor, cingiu-se da tua túnica, porque estava e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no mar, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, trazendo a rede com peixe. E logo que chegaram à praia, viram ali brasas e um peixe sobre elas, e pão. Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, e cheia de quantos, irmãos? 153 grandes, a qual, apesar de tantos os peixes, não se romperam. Você pode tomar o teu assento nessa noite, exaltando e glorificando o nome do nosso Mestre. Irmãos, quando nós ligamos a televisão, nesse tempo que nós estamos vivenciando, e todo canal, a não ser aquele, né, que são evangélicos, que fala pouco sobre isso, nós vamos ver que o mundo está em quê? Em crise. O mundo está passando, né, por uma dificuldade. O mundo está passando por uma escassez financeira. E nós bem sabemos que assim como o mundo está em crise, a igreja está em Cristo, porque a igreja de Cristo não está em crise, está em Cristo. Assim eu creio. Né? E estamos, por o mundo estar dessa maneira, acaba
não apanhou nada. Havia um plano, havia um propósito. Tu sabe que tudo que Deus faz é bom? E tudo que Deus faz é com propósito. Deus age com propósito nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer lá em Lucas que Pedro e os seus amigos descem do barco e começam a lavar as suas redes. Quem lava a rede está mostrando para quem está fora que está com sinal de desistência. Quem lava a rede está mostrando para quem está lá fora que não apanhou nada. Quem lava a rede está mostrando que a pescaria não foi legal. Porque quando
é fiel. O que ele fala, ele cumpre. E de repente Pedro, cansado de ouvir aquilo tudo, porque ele sabia que tinha um pecado sobre as suas costas, Pedro vai tomar uma atitude. Ele vai dizer: eu vou pescar. Irmãos, se você foi chamado para influenciar, se você foi chamado para ganhar almas, se você foi chamado para fazer algo na casa do Senhor que influencia alguém para o bem, você tem que ter cuidado com as suas atitudes. Se quem é chamado para influenciar, tem que ter cuidado com as suas atitudes. Porque o mesmo poder que tu tem para trazer aqui para dentro, tu tem para levar lá para fora. Pedro falou: eu vou pescar. Os discípulos vão dizer: o quê? Eu vou também. E essa prática não poderia voltar. Porque o Senhor falou para ele: você deixou de ser pescador. E no meio da adversidade, da crise de Pedro, Pedro vai dizer: eu vou. Ele não se consultou, ele não perguntou a ninguém, ele tomou atitude e foi. E essa atitude fez com que ele se esforçasse em vão. Sabe o que o Senhor está falando aqui nessa noite no nosso meio? Se Deus te livrou, te limpou, te lapidou, te transformou, não volte a práticas antigas. Sabe o que Deus está dizendo? Não volta, não volta, não volta, não volta. Porque se voltar, vai perecer nas suas atitudes. E automaticamente eu vou voltar e acabou. Você vai levar uma grande parte com você e vai pagar um grande preço. Homens, mulheres de Deus, que Deus limpou, voltando às práticas antigas. Sabe por quê? Porque entrou na prova, irmão. Porque achou que o mestre morreu, acabou. Ou então sabe por quê? Porque pecou. Aquele que te chamou é fiel para te perdoar. Se fez alguma coisa errada, se humilha, mas não volta a práticas antigas. Quem volta a práticas antigas é covarde. Quem volta a práticas antigas perde a visão. Quem volta a práticas antigas perde a audição. Quem volta a práticas antigas não conhece o mestre. A Bíblia vai dizer que quando ele vai, alguns vão com ele. Eu posso imaginar Pedro dizendo: eu vou pescar. Aí junta mais 7, aí eu vou também. E todo mundo entra naquele barco e começa, um silêncio danado. Sabe por quê? A consciência, ela acusa quando nós estamos no erro. As atitudes nos acusam quando estamos nos erros. Eu imagino um silêncio, igual está aqui, ó, dentro do barco. Mas por que, missionária? Porque Pedro não podia falar nada. Ele era um espelho. O chamado maior foi para ele. Quem tinha a direção do povo era ele. Era João. João era o amado do Senhor. Mas foi na prática antiga de Pedro. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Muitas das vezes tu está olhando para o superior e está indo no mesmo erro que ele. Voltando às práticas. Se ele caiu, eu caio. Se ele pecou, eu peco. Se ele bebeu, eu bebo. Para! Você não foi chamado para velhas práticas. O que é velho se passou na câmara passou. Na mão da passai. Tu é novo. Tu é novo. Foi falado do vinho. O vinho novo. É novo. Não pode. Não pode. Não pode voltar à velha prática. Quem começou uma obra é fiel para cumprir até o final. E a Bíblia diz que Pedro vai. Pedro, imagina os discípulos 6 conversando. Aleluia. Pedro, tu tem certeza que a noite hoje é para peixe? Tem. Fala aí, Senhor. Tu tem certeza, Pedro, que o mar está para peixe? Tem. Eu tenho certeza. Mas quem te garantia, Pedro? Eu conheço. Sabe quem está levando muita gente para o inferno? O eu posso, o eu conheço, o eu faço, o eu consigo.
tudo está perfeito. Pedro, como é que está os esquemas do barco? Está tudo bem, já está tudo consertado. Eu não pescava mais não, mas o barco eu usava para ir de um lugar para o outro. Pedro, como é que está a gente? As redes estavam até lá dentro guardado. Estava cheia de teia de aranha, mas eu quero pescar. E eu conheço muito bem a minha rede. É de boa qualidade. Vai cair peixe nela. Pedro, cadê as varas? Ah, eu não joguei fora não. Sabe aquele crente que está na igreja, mas guarda tudo escondidinho que não presta? Se o Senhor falou, não pesca, não vai. Ele guarda para ter lembrança da vida antiga, para ter lembrança do pecado, para ter lembrança de onde Deus tirou. Sabe aquele irmãozinho se converteu, mas guardou o shortinho da Anitta, guardou o corpetezinho na coquetinha, se desviar. Antigamente também era assim. Porque se alguém te convida para pescar, é porque ele tem os instrumentos. Não é? E a Bíblia vai dizer que a noite toda, não vai pra cá, direita e esquerda, vai, me ajuda. Vai, faz o barulho, irmão, da rede, vai. E nada, o vento bateu, nada. O peixe, o Senhor falou, cardume meu, vai para bem longe, se esconde lá nas pedras, porque eu não quero dar peixe para Pedro. Eu não falei para Pedro voltar às velhas práticas. Eu não falei para Pedro que ele ia ser pescador. A Bíblia não diz que Pedro pescou por esporte, por dificuldade, porque o mestre morreu e ele estava acostumado com o medo que o mestre botava. A Bíblia não diz, mas a Bíblia vai dizer que eles se esforçaram à toa. E você já viu, quando nós se esforçamos à toa, nós ficamos com nossos sonhos frustrados, nós ficamos com a nossa mente atribulada. Sabe por que nós vamos dizer, o mestre não me ouviu, o mestre não me deu peixe, o mestre não me abençoou, o mestre não fez, o mestre não concluiu, mas o mestre não te deu a ordem, o mestre não mandou tu ir, o mestre mandou você ficar, porque ele ia aparecer. E quando o mestre aparece, a providência chega, tu pode glorificar ele. Aleluia! O mestre não mandou tu ir. O mestre falou, fica, porque eu vou aparecer. E a Bíblia vai dizer que eles não apanharam nada. Fala pro teu irmão, nada. Aí alguém vai aparecer, sabe por quê? Deus é lindo. Ele sempre tem misericórdia das nossas ignorâncias. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Fala, glória a Deus. Glória a Deus, isso. E a Bíblia diz que ao amanhecer, o barquinho, do mesmo jeito que foi, está vindo. Agora mesmo o silêncio era Zé Felipe. Se já quase não tinha palavra, quando voltou com o sonho frustrado, então, meu irmão, ó, silêncio. Silêncio. Você já viu? Você vai numa festa. Chega na festa, você vê um monte de coisa. Bolo, salgadinho, docinho, cachorro quente, né? Ninguém te serve. Aí tu ainda leva um presente, né? Aí que fica mais estreito, né? Aí tu não come nada. Tu vai sair da festa como? Frustrado. Poxa, eu ainda levei um presente. Não comi nem um salgadinho, mano. Eu já fui em festa assim, quem já foi aqui? Eu ainda levei presente e não comi nem um salgadinho. Aí a gente vai pra casa como? Xoxo. Se o marido falar, não quero saber não, deixa pra lá, isso aí é problema dele. Né? Mas se frustrou. Assim foram os discípulos que estavam com Pedro. Mas a Bíblia diz que quando o barco está a alguns metros para se aproximar da areia,
que vai dizer, ele vai falar, apanhar alguma coisa, tem alguma coisa para comer. E eu posso conjecturar, os 7 olhando um para a cara do outro. Vem cá, vocês já na frente, em nome de Jesus, vem cá. 5 comigo, você vem cá. Meninos, tem alguma coisa para comer? Não. E um olhando para o outro. Nós fechamos a noite toda. E alguém pergunta se tem comida, ele está brincando, cara. O que esse homem está falando? Ele quer comida. Quer comida? Aí eu acredito, pode sentar aqui perto, não quero abusar. Ele vai olhar e vai dizer, se ele está achando que vai comer de graça, ele se ferrou nessa noite. Não tem, não! Não tem comida! Ou quer dizer, não apanhamos? Não apanhamos? E esse é o quê? Vai olhar e vai gritar para eles assim, olha, lançai a rede à direita do bar. Meu Deus. Eu acredito eles olhando de novo. Mas nós pescamos à noite. Quantas das vezes João jogou na rede do lado direito? 5, 6.